Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Conscienciocast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Gláucia Lara. Mas antes, a gente queria dar uns avisos iniciais aqui e queremos dizer que esse projeto aqui, o Conscienciocast, é um projeto da ACIP, que é uma instituição da Conscienciologia voltada para os estudos do parapsiquismo, do sexto sentido, da vida após a morte e assuntos correlatos. Gláucia, seja muito bem-vinda ao nosso Conscienciocast de hoje, quarto episódio. E para iniciar o episódio aqui, a gente gostaria de saber um pouco de você. Quem é Gláucia Lara e um pouco da sua trajetória e como você chegou até aqui. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar aí que vocês deram um upgrade nesse projeto, né, do Conscienciocast. Está muito bacana e é muito obrigada aí pelo convite. Bom, eu cheguei na Conscienciologia em 2013, eu conheci o Conscienciologia através dos 40 Manobras, fiz o curso, né? E nesse curso, quando o professor Mário Oliveira falou sobre TENEPS, aquilo me chamou a atenção, né? Eu disse, bom, eu preciso fazer essa técnica, né? E aí eu comecei a estudar, me preparei, então durante um ano eu tinha algumas coisas que me impediam de fazer a TENEPS, né? Porque na época, inclusive, eu fumava, aí eu parei de fumar e depois de um ano eu comecei a TENEPS. Deixa eu te interromper logo de início aqui no nosso episódio e explicar para a nossa turma aí que está assistindo do outro lado ali, o que é a TENEPS e o porquê que essa técnica tem como um impeditivo a questão do cigarro. Bom, essa técnica, a tarefa energética pessoal, né, é uma técnica muito avançada. Eu, particularmente, quando acessei essa técnica, eu entendi que a minha vida ela começou a girar em torno dela, porque eu tive que organizar a minha vida para poder fazer esse trabalho. Que hoje, entendendo, eu faço desde 2015, né? Hoje, entendendo, é o seguinte, é um contato que eu tenho com a minha paraprocedência, ou seja, da onde eu vim. Porque nós somos uma consciência, né, Léo? Então, hoje, meu nome é Gláucia Lara, mas eu sou uma consciência. Eu estou aqui com esse corpo, com todos os veículos, né, onde a minha consciência se manifesta, mas eu vim de outro lugar. Eu vim do extrafísico, né? Então, lá no extrafísico, eu admito que eu fiz um curso intermissivo, até porque eu me reconheço como uma intermissivista, e nesse curso intermissivo, eu me propus ajudar pessoas. E ao ajudar pessoas, através das minhas energias, e através dos meus pensamentos, e através do meu exemplo, eu, com a TENEPS, que é uma técnica energética que a gente faz todo dia, no mesmo horário, eu tinha que ter determinados hábitos, e sempre saudáveis, para poder ter esse exemplo e fazer esse rapport. Então, quando eu li o manual da TENEPS, eu vi que tinha uma série de coisas que eu precisava fazer. Aí eu precisei de um tempo, né? Eu fui checando ali, isso já dá. E quando chegou nos 51%, eu disse, bom, agora já posso fazer. Traduzindo até o que você está falando, né, Gláucia? Eu também pratico a técnica da TENEPS. E assim, a técnica da TENEPS é você se predispor a você fazer 1 hora por dia ali de trabalho energético para doar energia para pessoas assim, conscientes que precisam de ajuda, que estão precisando de alguma assistência de alguma forma, e você, através da tua intenção, você está ali então doando energia para essas consciências. E o interessante assim, é que a TENEPS é um compromisso que você assume até o dia que você vai morrer, né? Ou seja, descartar o corpo, né, na verdade. O que chama atenção, assim, que a Gláucia trouxe é o seguinte, o que fez ela chegar até a Conscienciologia foi uma das técnicas mais avançadas que tem, né? Então, eu fiz o 40 Manobras, sempre me lembro disso, porque eu sou gaúcha, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu fiz o 40 Manobras em 20 de setembro, que é justamente uma data comemorativa de uma revolução que até deu bem errado lá, né? E o professor Mário tinha uma agenda que iria dar um tenepsograma 20 dias depois no Rio de Janeiro. E eu morava em Niterói. Então, eu fiz o 40 em Porto Alegre. E aí eu fui fazer o tenepsograma no Rio. 20 dias depois. E quando eu cheguei para fazer o curso,
E nesse curso ele tem um momento onde a gente fica 50 minutos exteriorizando energias, porque justamente é uma TENEPS ali para a gente experimentar. Eu tive a maior experiência de toda a minha vida até então, porque foi uma TENEPS. As consciências extraespíritas passavam rapidamente ali. Eu fiquei maravilhada, porque como se fosse um filme que passava na minha frente, eu exteriorizando energias, eu podendo ajudar. E aquilo eu fiquei muito encantada, né? Então, por isso que eu realmente fixei o compromisso, assim, não, realmente é isso que eu quero fazer da minha vida. E naquele curso, até por sinal vai ter um curso agora, o professor Mário vai dar, junto com a CPNEPS, até tá depois a gente pode dar o local que está à venda lá desse curso. E nesse curso ele explica, né, a importância de que a gente fica 50 minutos exteriorizando as energias, mas durante as outras 23 horas, os operadores cuidam de nós, porque essa é uma frase que ele usou muito e eu gostei, foi o seguinte: os operadores precisam de mão de obra qualificada. E aquilo me chamou a atenção. Então, assim, eu preciso me qualificar para ser essa mão de obra. E foi isso que me motivou. E aí, a partir disso, eu comecei a tomar todas as medidas da minha vida para poder ser uma mão de obra qualificada, porque estava precisando de mão de obra, né? E assistindo de lá para cá, porque já faz 8 anos, assistindo às tertúlias do professor Valdo, e ele diz: os amparadores continuam ociosos por falta de mão de obra. E isso me chama muita atenção, né? Por que a gente não se disponibiliza para o trabalho que tem que ser feito? Se a gente veio da onde nós admitimos que viemos, né? De lugares mais evoluídos, e a gente se comprometeu com esse trabalho, por que a gente chega aqui e esquece e fica fazendo corpo mole? Agora eu estou com preguiça, vou tocar minha vida. Bom, é fácil se desviar no meio do caminho. É muito fácil. Por isso, desculpa. Eu não, só queria entender, assim, como que é o seu passado com essa questão da espiritualidade, assim, você falou que conheceu foi em 2015, é isso, mais ou menos, que você... Na verdade foi assim, foram 2 momentos, né? Eu fui criada no catolicismo até uma determinada idade, né? E depois a gente foi para o espiritismo. Sua família, você disse? Minha família, né? Então eu fiz primeira comunhão, fiz toda aquela parte ali. Depois a gente foi para o espiritismo. Depois do espiritismo, aí parte da minha família, os meus sobrinhos vieram para a Conscienciologia. E a gente fazia até evangelho no lar, participava de centro espírita, ia tomar passe, enfim, né? E quando um dos meus sobrinhos, ele foi para a Conscienciologia, aliás, foram 3, né? Um levou o outro, um ensinou um a fazer EV, aí o outro foi para a Conscienciologia, foram assim, juntos 3, né? Foram indo. E aí um deles disse assim, a partir de hoje não faço mais evangelho do lar. E eu levei um choque, né? O que aconteceu com ele, né? E aí quando ele decidiu não fazer mais o evangelho do lar, eu fiquei impactada, né? O que é esse evangelho do lar? O evangelho do lar era uma reunião que a gente fazia, a gente escolhia na nossa casa fazer todo domingo, a gente lia o evangelho, segundo Allan Kardec, fazia oração. Isso é espiritismo. No espiritismo. E aí a gente contava, as pessoas contavam como é que tinha sido a semana, enfim, a gente ficava sabendo tudo de todo mundo, né? E aí rezava o Pai Nosso Espírita, fazia todas aquelas coisas que... E era um encontro familiar, na verdade, né? Mas tinha um processo muito religioso ali. E tinha um processo nessa época dessa questão de assistência, como você vê hoje? Sim. Como que seria a diferença? Assim? A diferença era o seguinte, a gente não tinha a visão do conjunto. A gente não tinha técnica, né? Porque a grande diferença que eu vejo hoje na Conscienciologia é que a gente ficou mais profissional. Porque a gente saiu da área religiosa, vamos dizer assim, do dogmatismo, e a gente virou profissional da assistência. Então a gente saiu porque no espiritismo a gente pensava muito na caridade. E até estou escrevendo um artigo que é da caridade à assistência, né? Quando a gente pensava em fazer caridade, lá no fundo a gente se sentia superior. Eu estou fazendo caridade para o outro, então eu sou melhor do que o outro. Eu estou fazendo caridade, estou doando o meu tempo para o outro. E na Conscienciologia, não. Eu estou fazendo assistência para o outro porque eu devo para o outro. Eu estou limpando o meu passado. Eu preciso fazer isso. Não é porque eu sou boazinha ou porque eu sou melhor que o outro. Não, é porque eu estou enroscada mesmo. Então muda tudo, né? É por isso que eu acho que é muito legal. A Conscienciologia, ela te dá a noção, a ferramenta
para a gente desenvolver e evoluir. E não porque isso é melhor ou porque tem uma condição, não. É porque realmente o enrosco é grande e tem que desenroscar. E aí é que entra a questão do livre-arbítrio, né? Quer sair melhor ou pior dessa vida? Então, por isso que eu sou. Mas voltando àquele plano assim. Então, os sobrinhos entraram para a Conscienciologia e eles começaram a falar uns termos que eu não estava entendendo nada. Aí a minha irmã, mãe deles, também já tinha entrado para a Conscienciologia, já estavam fazendo o curso de Assistenciologia no IPC, e eu enxerguei como fosse um trem, assim, vários vagões, e eu vi eles entrando e eu perdendo. Aí eu enxerguei rapidamente isso, aí eu pensei, não, eu vou entrar nesse vagão, que eu não vou perder essa turma aí. Aí eu entrei, aí eu comecei a fazer uns cursos, né? Vinha para Foz, fazia os cursos, aí até que um sobrinho meu disse assim, ó, procure IPC. Isso foi aí já no... Primeiro eu fiz o 40 que ele me sugeriu, né? Foi aí que eu conheci o professor Mário. Aí depois, em 2015, ele disse, procure IPC, faz o CIP, CP1, CP2, faz o processo de docência e vira voluntária, e enfim. E aí foi no ano de 2015 que eu fiz tudo isso, virei voluntária, virei docente, fiz o CP. E aí hoje, então, a Glaucia tem 200 pessoas da família dela na Conscienciologia, hoje atualmente é coordenadora geral da ACIP. Glaucia, então a caminhada foi longa, mas e o que você sente hoje, assim, que isso mudou na tua vida? Olha, aumenta a responsabilidade, né? Porque a gente sai daquele momento, a gente sai da zona de conforto, porque primeiro quando a gente está na ignorância, parece que está mais fácil, mas é muito mais difícil a gente viver na ignorância, né? Porque o fato de você não ver não significa que não exista, né? Então, quando a gente acessa o conhecimento e acessa e aumenta a lucidez, a responsabilidade aumenta, né? Porque a gente vê o tempo que a gente tem para cumprir, vamos dizer assim, nossa programação existencial, né? E o tempo que tem e o que dá para fazer ainda, né? Então, eu penso que hoje a minha responsabilidade é muito maior e hoje o meu desafio é tentar ser o mais tempo possível assistente e o menos tempo possível ser assistido, ter que pedir assistência ainda. Claro que a interassistência ela acontece o tempo inteiro, né? Mas ter uma postura de assistente mais, sabe? Do que ser mais assistida. E uma coisa que chama atenção, assim, vendo a forma que você se manifesta, teu trabalho, vendo tudo isso, é admirável o quanto você investe, assim, como você investe no teu autoconhecimento, né? Então tá sempre, né, se atualizando e fazendo um monte de curso, e assim, depois você tem uma trajetória profissional super bem sucedida, vamos dizer assim, você se aposenta então na tua vida profissional, mas parece que hoje, mesmo depois de se aposentar, né, da tua profissão, você só aumentou a tua carga de trabalho, né? Porque eu não vejo você um minuto parada, né? Tá sempre trabalhando, sempre cheio de coisa, cheio de reunião e com tempo ainda de investir, né? Academia, fazendo exercício físico e investindo em terapia, consciencioterapia, fazendo autopesquisa, investindo no teu autoconhecimento. Então, a tua carga de trabalho só vem aumentado, né, nos últimos tempos. Porque assim, ó, quando a gente realmente se vê como consciência, a gente vê que o investimento ele não pode parar. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu e eu vim para Foz para assumir a CIP, né, quando o professor Mário convidou para ser coordenadora da CIP e eu me mudei para isso, eu percebi que aqui em Foz, se a gente não faz autopesquisa mesmo, a gente estoura. Então, e a liderança, ela coloca a gente numa vitrine. História em que sentido? História no sentido de sucumbir. Porque, assim, ó, a liderança, ela mostra pra gente os trafores e os trafares. E a gente vai pra vitrine. Tá exposto. Total. Só que exposto a gente já tá mesmo, né? Só que na liderança, os pares da gente mostram pra gente. Porque a gente fica exposto. Então, a gente vai pra vitrine e as pedradas vêm. A gente tem dois caminhos. Ou a gente começa a chorar e se arrepende de ter assumido a liderança, ou a gente faz reciclagem. E não é fácil começar a reciclagem. E eu sempre tenho comigo o seguinte, eu até tenho um verbete que é autovalidação das recins, que é reciclagem intraconsciencial, que é o seguinte, toda vez que eu faço uma reciclagem,
eu hoje valorizo essa reciclagem, por menor que ela seja. Por quê? Porque eu fiz uma vez uma reflexão que é assim, ó, se eu não me conhecer, eu posso virar um campo minado. Eu posso sair de manhã e explodir a qualquer momento. E isso é um perigo. Por isso que o desperto é mais tranquilo, porque ele controla, ele é assediado, mas ele não é influenciado pelo assédio. E quem não é desperto é influenciado pelo assédio. Então, a gente ter o autoconhecimento, ele é bom por isso, porque a gente sabe qual é o gatilho que vai dar. Então, na hora que vem a crítica, a hora que vem ao senso, a hora que vem, a gente sabe que vai bater ali. E se tu estiver com a tua autoconsciencioterapia em dia, não dá nada. Agora, se não tiver, bate, explode. E aí a gente reage. E aí a gente vai para cima. E aí tem aquela expressão do que tem um macaco dentro de nós, né? Aquele macaco, ele tem que estar dominado, que é a emoção, né? Da hora que explode. Então, por isso que eu invisto bastante na autopesquisa. E essas ferramentas que a Conscienciologia dá, nos cursos profundos, como o PROAD, cara, tem que ir lá. Eu penso assim, né? Eu penso. Tem que sentar lá na cadeirinha do PROAD. Vai, eu brinco, né? Tremia a boquinha. O que você mais aproveita, assim, da questão da Conscienciologia, você vê que é as ferramentas de autopesquisa, assim, você acha? Eu acho que se eu sair dessa vida me conhecendo mais do que quando eu cheguei, porque quando eu cheguei aqui, eu nasci em 4 de julho de 64. Completamente restrita, né? Nasci num dia de frio, até no mesmo dia, eu até sempre conto essa história, no mesmo dia de um cigano, porque a minha mãe aumentou eu e o ciganinho. Até os 7 anos, não me lembro de nada, né? Brincava, coisa e tal, até os 16, até os 19, entrei para o banco. Fui gerente de banco até os 35, depois virei empresário. Eu cheguei na Conscienciologia com 50. Gente, eu tenho 8, 9 anos aqui para trabalhar evolutivamente, para ter... Aproveitar o máximo. Eu não posso mais perder tempo. Então, eu acho muito legal vocês, com a idade que vocês têm, já terem acessado a Conscienciologia, porque vocês têm muito tempo para aproveitar e é legal que aproveitem. Então, quando eu vejo um jovem acessando a Conscienciologia, eu acho baita mérito, porque é muito legal. Eu tive um porão consciencial bem legal, bem grande. Vamos falar um pouco sobre esse porão ali, porque já que você falou que tá na vitrine, vamos colocar você para ver realmente o que você realmente, você falou de reciclagem, né? Esse é um termo que a gente usa bastante, reciclagem, porque quando a gente muda alguma coisa considerável na vida para melhor, né? Mudança evolutiva, melhor, algo que não estava tão legal. E porão, digamos assim, é onde está o berço de todas essas possíveis reciclagens, né? Então, lá, quando que você começa a perceber lá na tua vida, assim, esse porão? Olha, eu vou dizer assim, ó, eu dei muito trabalho para os operadores, né? Eu fico até pensando como é que eles não me abandonaram, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a ganhar dinheiro cedo, não que fosse rios de dinheiro, mas comecei a ganhar bem muito cedo. Então, eu tinha as coisas, por exemplo, eu tinha lancha, tinha capa, tinha coisa, então eu gostava de velocidade, eu corria. Isso para eu morrer muito rápido. Tô ficando por aí, né? Nem falar dos happy hour, afinal. Imagina assim, ó, gerente de banco, com solteira, assim, com lancha, morando em Florianópolis, eu tinha tudo para morrer. Eu tinha tudo para morrer. Então, eu sei o trabalho que eu dei. E hoje, quando eu olho, eu penso assim, ó, realmente... Eu acho que esse trabalho que eu faço hoje, que eu valorizo muito, eu acho que realmente eu fui, vamos dizer assim, eu dei trabalho. Eu sei que dei trabalho. Né? Então, hoje, quando eu vejo assim, alguém correndo de carro, eu penso... Já você comentou também que durante 32 anos você foi fumante e você não quer contar um pouco desse processo? Claro, da superação desse vício? Muito legal. É uma história bem legal, né? Bem legal. Olha só, eu comecei a fumar com 12 anos de idade. É triste essa história, mas é verdade. E meu pai e minha mãe fumavam e eu achei que também podia fumar. E aí eu comecei a fumar, coisa e tal. Todo mundo lá, ninguém tinha moral para dizer que não era para fumar, então eu fumei. Aí quando esse meu sobrinho, ele entrou para a Conscienciologia e ele fez um curso PDPA, que é um curso de 9 dias,
ele saiu de Saquarema, me ligou, eu já morava em Niterói, e ele me ligou e disse assim, você tá fumando? Eu disse, tô. E não, se você não estiver fumando, eu vou para sua casa. Eu disse, pode vir que eu paro. E eu parei naquele momento. Eu nunca mais fumei. E aí naquele momento que eu parei de fumar, acho que passou uns 2, 3 dias, aí ele disse pra mim, você tem que escrever um verbete sobre parar de fumar. E eu disse, mas verbete, eu nem sei o que é verbete, né? Isso era... Eu levei 2 anos para escrever o verbete, porque eu queria também saber se... E aí, passados uns 2, 3 dias, eu comecei a sentir um silêncio. Não era vazio, era silêncio mesmo. Um silêncio, uma calmia. Eu morava sozinha em Niterói, com os meus pets, né? E tinha uma moça que trabalhava comigo e ela viu, assim, e eu senti um silêncio. Como se eu tivesse, assim, mais... não era abandonada, era sozinha. E eu comecei a ter projeções onde eles me ofereciam cigarro. E aí eu dizia na projeção assim, ó, agora eu não posso porque eu já estou escrevendo um verbete. Nós já tínhamos mandado a definição. Porque ele me ajudou a fazer a definição. Ele disse, não, vamos mandar, manda. Esse meu sobrinho, ele é muito para frente, assim, sabe? Não, vamos mandar. E mandamos. E então, nas projeções, nós conseguimos me oferecer um cigarro. Não, só um cigarrinho escondido desse meu sobrinho. E eu, não posso porque agora eu estou escrevendo um verbete. Então, só para traduzir aí o que você comentou até agora. Então, você parou de fumar porque o teu sobrinho te pediu, porque ele... Não, ele não pediu. Ele disse que se eu não estivesse fumando, ele iria. Ele iria. Aí você parou ali de fumar. Aí, durante esse período, você recebeu aí o desafio de escrever um verbete, que é um estudo ali, um artigo sobre esse assunto. Aí, enquanto você estava escrevendo, você tinha experiência fora do corpo, ou que chamam também de viagem astral, enfim... Tinham consciências que ficavam te oferecendo cigarro para fumar e você já estava comprometida com a escrita desse trabalho. Não posso, porque eu tenho que bancar esse meu posicionamento. Acho que mostra muito que um pouco da questão de mudança de hábito está muito relacionada com uma identidade que você assume, né? Então você assumiu essa identidade perante ao seu sobrinho, que deu uma grande motivação, e também essa identidade do compromisso de escrever e contribuir assistencialmente com quem está tentando também, né? Então isso muito provavelmente fez com que você assumisse isso e não abrisse mão realmente, mesmo com o vício de tanto tempo, né? Foi interessante, eu não tive abstinência. Eu nunca senti falta. Eu nunca, nada, simplesmente nada. Para mim, estava resolvido porque eu estava escrevendo verbete. E quando eu apresentei o verbete, que foi o primeiro verbete que eu escrevi, que é o Reciclagem de Tabagista, ele, para mim foi assim, eu nem sabia que era tão fácil parar de fumar. Aliás, deve ter acontecido alguma coisa naquele dia, o meu sobrinho deve ter me ajudado no desassédio de tamanho, né? Porque a hora que ele diz, se você não estiver fumando, eu vou para sua casa, você pode vir. Ali eu acho que foi um desassédio que estudava. E o que chama atenção, assim, também nisso é a importância que certas pessoas têm na nossa vida, né? Porque isso partiu, tudo bem, eu não sei como que era o teu nível de reflexão sobre esse vício, o teu nível de se você já tinha parado para pensar mais seriamente sobre isso, se já tinha, assim, tomado alguma decisão nesse nível, assim, de parar. Mas, assim, foi uma coisa externa de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você respeita, de uma pessoa que você gosta, que deu aquele choque, assim, que deu aquele chacoalhão em você, né? Porque eu já estava num momento que eu já estava com muita vergonha de fumar. Sabe, assim, porque eu já não queria que eles chegassem perto de mim por causa do cheiro de cigarro. E eu já achava assim, eu já estava me sentindo com menos valia, eu já estava me sentindo envergonhada por fumar, porque na minha família só eu já estava fumando, né? Então, e aí o que acontece? Quando ele me faz essa proposta, quando ele diz isso para mim, na hora eu pensei assim, ó, entre conviver com uma pessoa que eu amo e ficar com vício, eu vou ficar com a pessoa que eu amo. Foi ali que eu me decidi, entendeu? Então, foi por isso que eu... E aí, as projeções, elas não pararam para aí. Depois que eu apresentei o verbete, eles continuaram me oferecendo cigarro. Aí eu dizia, não, agora eu já apresentei o verbete, agora eu não posso. Então, mas isso é para mostrar como tem ainda, né? E aí eu comecei a ter NEPS, né? Eu comecei a ter NEPS em 2015. E depois que eu comecei a ter NEPS, olha a ingenuidade da consciência, né? Eu achava que eu não ia assistir ninguém, nenhum ex-fumante ou fumante,
tabagista porque eu já tinha parado de fumar. Mas era justamente esse público que eu ia atender. E eu achava, não, agora eu não... Porque aí eu passei assim, ó, eu não queria conviver com ninguém, nem pensar em alguém que fumasse. Eu fui pro outro lado, né, do tema. Depois, aí até entender, não, é esse público que eu tenho que atender. E aí eu fui regulando, né, eu fui, bom, então eu tenho que atender esse público, a história agora é tranquilo, agora. Agora, quando eles vêm, eu atendo e tudo mais, né? Não, e isso que você trouxe, acho que é bem legal da gente explorar um pouco, porque assim, quem quer parar de fumar, precisa de ajuda, certo? Quem que é a melhor pessoa para ajudar alguém a parar de fumar? Um amigo, Um amigo, o Gui da família. alguém da família, tudo bem, mas assim, quem tem autoridade moral para... Eu já fumo. Quem já fumou? Então isso é uma coisa para todo mundo parar para pensar, né? Assim, o que eu já fiz na minha vida que eu superei e que eu tenho condições de ser autoridade para alguém para ajudar essa pessoa a superar o que eu já superei. Porque a melhor força que existe para você ter autoridade é o exemplo de, assim, eu passei por uma dificuldade, lidei dessa forma, superei isso, quer vir comigo? Né? Eu te mostro como que eu fiz. Né? Você pode vir comigo aqui e superar qualquer coisa. Né? E uma coisa que é legal é o seguinte, ó, que eu digo para o tabagista, que eu ouvi e também para mim fez a diferença. O tabagista, ele não fuma porque ele é sem vergonha. Ele fuma porque ele é doente. Ele fuma porque ele tem medo de beber. Ele fuma porque ele quer morrer mais cedo. Essa é a verdade. Agora, o convite que eu faço ao tabagista é o seguinte: experimente parar. Porque na hora que a pessoa se posiciona que quer parar, ela consegue. Se realmente é verdade que ela quer parar. Porque o medo de sentir falta do cigarro, ele é maior do que a vontade de parar. Na hora que a gente tem vontade de parar, a gente para e para. Só ela tem ela se sente assim como se fosse um apoio nas horas de dificuldade, né? E não é, ao contrário. Aquele vício que está diminuindo o teu tempo de vida, que está te jogando para uma série de indicadores de doenças, né? Câncer de pulmão, uma série de coisas, infarto. Olha, é tanta coisa que hoje... Aqui temos praticamente um médico aqui, né? Que está se formando. Essa questão do cigarro, ela é digamos assim, um potencializador do que a gente procura em muitas outras coisas ao longo da vida, né? Vício é uma coisa que as pessoas, elas estão muito sujeitas, né? Porque uma vez que a gente vem para esse corpo aqui, realmente, a gente está lidando com químicas e tal, e com comportamentos que provocam uma mudança química, né? Na nossa química. E o cigarro, ele faz, na verdade, meio que ele potencializa todas essas químicas que a gente tem para vício. Né? Então, as pessoas, elas estão condicionadas a ter algum tipo de vício comportamental e tal, alguma coisa assim do tipo. Mas o cigarro, ele pega e leva isso a um ponto muito mais agressivo, né? Então, é realmente difícil. A pessoa, ela quando ela cai isso aí, ela vai entrando, vai indo devagarinho. Quando ela vê, ela realmente está muito permeada por esse vício, né? E aí, realmente, para você conseguir mudar isso, você precisa ou de uma estratégia muito bem limitada, ou de uma motivação, uma vontade inquebrantável. Porque isso é possível, né? Você ter essa motivação, às vezes essa vontade é algo realmente que é aquela vontade javalínica que fala, né? Do javali. Eu tenho uma história para contar que eu achei muito bacana que aconteceu. Foi o seguinte: antes da pandemia, eu fui a São Paulo e estava eu e uma amiga minha, que era voluntária da CIP também. E a gente saiu de um flat, São Paulo, e eu queria mostrar para ela o Ibirapuera. Nós pegamos um Uber pelo celular dela. Aí nós fomos, e eu entrei no carro e senti cheiro de cigarro. Perguntei para o senhor fuma? Fumo. E eu disse assim: o senhor gosta de fumar? E ele: olha, na verdade eu até queria parar, mas é muito difícil. Eu, inclusive, eu sou bombeiro, além de motorista de Uber, né? E a minha noiva também, até ela reclama, mas aí eu espero, então vou lhe contar, posso lhe contar minha história? Eu contei minha história rapidamente para ele e disse o seguinte: mas eu queria lhe contar outra coisa. O senhor sabia que quando o senhor acende um cigarro, o senhor está alimentando os espíritos que já morreram
e que precisam dessa nicotina, desse cheirinho, coisa e tal, e o senhor está mantendo eles perto de você. E aquilo ali, ele disse que ficou impactado e ele nunca tinha pensado nisso. Ok, fomos embora, né? E mostrei Ibirapuera para ela, ficamos 1h30 mais ou menos ali em Ibirapuera, e fomos pegar o outro Uber, e eu disse, não, deixa que eu pego do meu celular agora. Eu peguei, 1h30 depois, quem vem? Ele. E o mesmo cara. O mesmo cara. Ele me olha, começa a chorar, porque ele tinha jogado a carteira, ele me deu a carteira de cigarro em isqueiro e disse, para mim foi um sinal ter encontrado a senhora de novo, então eu parei de fumar. Olha aí. Eu não sei se ele continua a ter parado de fumar, né? Se ele um dia escutava, quando eu dei o meu verbete para ele, né, assistir. Eu espero que ele continue, mas o que eu entendi disso? Os amparadores utilizaram o meu exemplo para mostrar para ele que é possível. Não, isso é impressionante, mesmo uma cidade como São Paulo, 1h30 depois, a chance de você pegar 2 vezes Em celulares diferentes. o mesmo motorista é algo impressionante mesmo. Eu também escrevi sobre isso. Agora, e ele contou todos os lugares que ele foi depois que nos deixou. Ele foi a vários lugares. Ele não ficou parado ali, porque ele poderia ter ficado parado ali também, né? Ele foi a vários lugares. Ele rodou 1h30. E na hora que eu chamei do meu celular, E se fosse qualquer outra pessoa que tivesse acontecido algo semelhante, que não tivesse esse histórico não teria rapport. Mas não teria rapport, não teria essa conexão, não teria esse exemplo, esse impacto que teve para ele. E a sua vontade de contar também essa história. E aposto que quando você contou, eu deixei de fumar por conta de uma pessoa que eu amo, assim, ele deve na hora já ter associado alguma pessoa que ele ama também, que reclama, noiva, e isso deve ter gerado um impacto enorme. Isso é bem comum, as pessoas deixarem de fumar por pessoas que amam, né? Isso acontece bastante. E isso chama atenção, assim, no teu relato, né, Lúcia? Porque tudo na vida é uma escolha, né? E você vai estar sempre colocando na balança. Então, você é fumante, sabe que não é um hábito saudável, mas você não tem um motivo que pesa o suficiente para você largar isso, porque tudo bem. Mas daí que era autopesquisa. O que está por trás disso? Tem sofrimento atrás disso. Por que você quer morrer mais cedo? Isso aí não é um processo inconsciente que está ali por trás. Inclusive, no último episódio aqui, a gente conversou no penúltimo, a gente conversou com a Maurício sobre os filmes e tal, que teve o médico lá, o André Luiz, lá no Nota do Lar. É muito bom que ele ConsciênciaCast. E quando ele morre, o pessoal lá do outro lado cobra, ele fala assim, você cometeu um suicídio lento. Ele levou o choque, né? E ele, como assim um suicídio? Eu não sou suicida, né? Tive uma vida inteira como ele. Não, um suicídio lento, porque você tinha vício em cigarro, você tinha vício em bebida, e isso foi um suicídio lento. E a gente olha esse histórico como um suicida mesmo, né? Então, fica o convite à reflexão de quem estiver assistindo, né? Por que você está cometendo suicídio? O que tem por trás? O que te fez sofrer a ponto de querer perder a vida mais rápido? Se você fuma e caiu nesse podcast, então, né, leve isso também como mais uma sincronicidade aí da Glaucia aí, nos seus potenciais, né? Eu acho que é o seguinte, olha, fazer autopesquisa é o maior investimento que a consciência pode fazer nela. Porque quem mais tem interesse e que fique saudável, se não a consciência? Porque nós vamos ad eterno. Né? Então, quanto mais saudável nós ficarmos, melhor, porque um dia nós vamos ficar muito saudáveis. E nossa, uma coisa que me veio aqui agora, assim, que eu percebo que é um movimento que está acontecendo muito agora, né, em 2023, você comentou, assim, que quando chegou o ponto que o teu sobrinho chegou até você e comentou, você já vinha num histórico, assim, de se sentir envergonhada socialmente por causa do cheiro, dos cigarros, todas essas coisas, assim, que com o passar do tempo, no Brasil até teve aquela lei que era proibido o cigarro em ambientes fechados, e isso foi, que se tornou proibido em ambientes fechados, e isso fez, assim, uma revolução para a vida dos fumantes, né, porque aí o fumante ficava com uma imagem, assim, de, cheiro de cigarro, né, você tem que fumar fora, então ele começou a ser meio excluído. Não, total. Então, e aí isso gerava uma vergonha para os fumantes nesse ponto, né.
E aí agora, em 2023, uma das maiores febres que tem aí entre os adolescentes e tudo mais é aquele podzinho, aquele pendrive, né, que a pessoa fuma e não tem mais cheiro. Então, isso tá retornando uma coisa que há muito tempo parou. Perigo, né? Nossa, sim. Não, mas assim, só para fechar o raciocínio, esse fator que gerava uma vergonha social da questão do cheiro do cigarro, que acho que é um dos fatores principais, Mudou agora. isso se perdeu agora. Na verdade, inverteu, né? Porque agora o cheirinho é mega agradável. O cheirinho é até agradável, então isso já não gera mais essa vergonha quintal, né? Nocivo. Não, o E ele vicia muito, mas exatamente, é porque o processo é esse, você dissipa um pouco a fumaça, coloca o cheirinho e tal, então as pessoas elas ficam, né, muito mais condicionadas àquilo. Então aquele processo do vício, ele é potencializado também por esse tipo de... Porque assim, uma coisa é você viciar na substância, a vício, dependência química. Outra coisa é um vício comportamental, do hábito. É, exatamente. Então, esse vício, por exemplo, desses pods aí, vape, essas coisas é muito esse vício. A pessoa, ela fica... O prazer dela tá muito condicionado àquilo ali, né? E ela fica cada vez mais com dificuldade de ter prazer em outras coisas, em coisas que demandam uma motivação, né? Coisas difíceis, trabalhar, estudar, fazer tarefas que exigem que você tenha uma motivação, porque ela não traz uma recompensa ali imediata, né? Então precisa que você tenha a sua estrutura neuroquímica, neurobiológica à disposição para que você precisa se motivar. Agora, se você fica condicionado a ter prazer, né, só com essas coisas, fica muito mais difícil você arranjar uma... Você sabe que o Gabriel agora ele está se especializando, direcionando os estudos dele aí para medicina comportamental, que é justamente ir analisando a questão dos hábitos, né? E acho que esse pode, hoje, esse mecanismo assim, de fumar, talvez seja a representação máxima do que é a recompensa imediata. O tempo todo tá precisando ali. isso aí, pelo que eu vi ali, o índice de câncer aí vai ser muito grande. Né? Também é grande. É que assim, muita gente, quando você, por exemplo, você vai falar da questão do câncer, isso é algo até batido, né? A gente já tá cansado de falar, né? Que pode provocar câncer de pulmão e tal, que na verdade existem 3 comportamentos que são responsáveis por quase 50% das maiores doenças mortais aí, né? Que é sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, né? Esses 3, assim, são mais detonadores da saúde, realmente. Mas a questão que muita gente não se convence, ele fala, câncer de pulmão, beleza, e tem muita gente falando assim, quando for morrer, morreu. Só que elas perdem um pouco da noção do sofrimento que é a doença se instalar. Então a gente fala assim, se tiver que morrer, todo mundo vai morrer uma hora, não me importa que aproveitar, Então assim, eu mais vi... Detalhe, eles não vão morrer, né? Só vão descartar o corpo. Além disso, a gente tem entrando nesse mérito aí, nós, com certeza. Uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês, a Gláucia como ex-fumante e Gabriel como médico. Eu queria saber a opinião de vocês. Assim, Oi? Ainda não. Quase 90% médico. Eu queria escutar a opinião de vocês, e talvez vocês tenham opiniões complementares em relação a isso, que é o seguinte. Tudo bem, vão ter pessoas que vão escutar o teu depoimento, Glaucio. Falar assim, realmente, eu tenho uma pessoa que eu amo e que eu deixaria de fumar por causa dessa pessoa. Tem pessoas que você vai falar do câncer e a pessoa vai falar, não, realmente, é um sofrimento enorme, eu não quero passar por esse sofrimento, então eu vou deixar de fumar. E tem pessoas que vão ser, assim, ter uma mudança comportamental ou parar de fumar por algum ponto específico. Mas tem realmente as pessoas que falam exatamente o que você disse, assim. Eu prefiro viver menos, mas viver sentindo esse prazer, não tô nem aí. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Porque isso sempre me chama muita atenção, sabe? Que não pega, assim, você perde aquele negócio do cigarro que tem as imagens atrás, assim, da pessoa tendo 1 milhão de doenças diferentes. Não, hoje em dia já não tem mais impacto nenhum. Então, antes já parece, já tem esse impacto. Então, assim, qual é a opinião de vocês e o que vocês diriam para essas pessoas que não estão nem aí, sabe? Assim, tá, e aí, eu vou morrer mais cedo mesmo, não tô nem aí. O que vocês diriam para essas pessoas para fazer, para gerar após alguma reflexão? A pergunta que eu faço hoje é o seguinte: a pessoa se considera inteligente? Primeira pergunta. Se ela disser que se considera inteligente, ela precisa parar de fumar. Porque são 5.000 toxinas
ela gere. Eu não sei se ingere, se diz, eu não sei mais, porque eu não fumo há tantos anos que eu já não sei mais. São 5.000 toxinas que ela aspira. Então, assim, a inteligência em tabagismo é incompatível. Mas ela pode admitir, não, eu sou burra e eu quero me matar. Tá ok, livre-arbítrio. Mas ela não pode colocar na mesma caixinha inteligência para o cigarro. E a outra é que ela tem que admitir que ela é doente. Porque o tabagista é doente. Como eu falei, ele não é sem vergonha, ele é doente. Isso aí quem fala é a Organização Mundial da Saúde, tá? O tabagista, ele é considerado doente. Sim, é um dependente químico, né? Sem dúvidas. É só admitir. Isso aí, assim, se a gente fosse separar as pessoas, bom, esse aqui tá doente, esse aqui não tá. O tabagista, ele tá doente. Agora, se a pessoa quer se enganar, isso é outra coisa. Aí vai acontecer o que aconteceu com o André Luiz mesmo no filme. Na hora que ele descartar o corpo, na hora que morrer, ela vai para um lugar aonde vão os doentes. Bem doentes. E a hora da verdade chega. Isso até vale a pena. O pessoal que tá na dúvida do que a gente tá falando, assistir esse filme. Vale. Bem legal. Vale a pena. Que a pessoa é isso, né? Esse é um outro ponto, até porque assim, a gente pode ficar na discussão só do que é a doença aqui, do que é o transtorno, do que é a inteligência, são aspectos aqui do nosso dia a dia. Mas tem esse aspecto do que a gente, dentro aqui dos nossos estudos da Conscienciologia admite, e várias outras linhas e religiões admitem isso também, quer dizer, a vida não vai acabar. Você vai descartar o teu corpo, você não vai morrer, que a morte em si, ela dá uma sensação de que acaba tudo, né? E não acaba. Então, o que você está fazendo aqui vai ter consequência depois, né? E você está destruindo o teu corpo e que tipo de consequência que isso vai trazer depois? Possivelmente, na próxima vida, você vai vir com problemas respiratórios. E uma vida inteira enfrentando isso, uma vida inteira até uma... Perceber a oportunidade que foi deixada para trás. Quantos casos a gente não coloca como hipótese, assim, da pessoa nascer com asma, nascer cheia de problema respiratório, até que ponto isso não é uma consequência, Não, é ação e reação, né? Não. Agora, só respondendo a pergunta que você tinha feito, porque eu acho interessante a gente gerar essa reflexão. Teve uma vez que quando estava fazendo atendimento hospitalar, né, de pronto-socorro, isso, na verdade, não foi um caso relacionado ao alcoolismo, mas que serve muito bem de comparação, porque são casos que comportamentos de vício geraram doenças crônicas. E, no caso, o cara estava realmente ali com uma hepatopatia muito severa, né? O fígado realmente já estava muito comprometido. E eu estava fazendo a anamnese que a gente fala ali, né? Investigando e tal. E o cara já estava realmente quase em cuidados paliativos, não tinha muito mais o que fazer pelo fígado dele. E ele estava, assim, numa fase bem terminal. E eu percebi que ele estava bem vulnerável. Eu comecei a perguntar para ele sobre as coisas e tal, e a gente começou a entrar em questões, ele começou a abrir, né, a entrar nesses assuntos um pouco mais existenciais, e ele falou para mim, ele falou, ó, tem uma coisa que eu vivi a minha vida inteira falando que eu não me importaria se fosse para morrer mesmo, e que o álcool me deixava feliz, só que eu nunca tinha parado para realmente pensar nesses últimos anos da minha vida, o quão sofrido foi isso. Ele falou assim, eu pensava diretamente na minha consequência final, que é morrer. Mas eu não tinha parado para ver o sofrimento das pessoas vindo aqui me visitar, as pessoas ao meu redor sofrendo, eu não tendo mais saúde e disposição e tendo que viver uma vida completamente comprometida por causa de um comportamento que me dava um prazer momentâneo. Então, essa reflexão eu sempre me lembro, porque justamente isso que eu acho que acontece com muita gente. Ela vê a consequência o que pior pode acontecer? Achar que é morte. Mas não é a morte o pior. O pior é todo o sofrimento que aquilo vai gerar. Ele nas pessoas que amam ele. Isso eu acho muito importante de trazer, porque assim, é isso, né? Se a pessoa não se importa com ela, sabe, eu vou morrer mesmo, se tiver que sofrer, vou sofrer, se tiver que ter câncer, vou ter câncer, não importa. Mas e as pessoas em volta dela? O que um vício desse não traz para a família? Ela não se importa com ela não se importa com ninguém. Em tese, a pessoa que se preocupa com a dor... Então, se a pessoa está disposta a ter um câncer, ela tem que admitir, além da falta de inteligência, ela tem que admitir que ela é extremamente egoísta. Extremamente egoísta. E essa é a reflexão. Por isso que dói.
A autopesquisa dói por isso, porque a hora que a pessoa entender que ela tá, na hora que ela abre mão do corpo dela, do bem-estar dela, e que ela está abrindo mão também do ao redor dela. E só um parênteses. A gente não está falando aqui com juízo de valor, querendo se sentir mais, querendo se sentir superior. A gente está aqui com uma pessoa que fumou durante 32 anos e que passou por todas essas reflexões, que chegou nessas conclusões por conta própria e está compartilhando a experiência. Isso vale a pena pontuar aqui, porque senão pode, de repente alguém pode estar assistindo e falar assim, ah lá, estão se achando melhor, se achando superior. Não, também tem um depoimento de uma pessoa que passou por isso, que enfrentou essas dificuldades, que passou por esse sofrimento, que passou por essas reflexões, que fez autopesquisa, que chegou nessas conclusões, que não deve ter sido nada fácil chegar nessas conclusões, e que superou isso através disso, né? Não, e quando a gente vê, quando eu fui fazer o exame do pulmão, né? O médico disse assim para mim, olha, você parou na hora certa, mais um pouquinho não ia dar. Sabe assim... São muitos, né? O câncer também é um deles, né? Mas pode ter DPOC, enfisema, asma, tem coisa que pode derivar disso aí que pode comprometer a saúde. Por isso que eu digo, né? O livre-arbítrio é da gente, né? Então, por muitos anos, eu quis morrer mais cedo, né? Se eu fumei todos esses anos, por muitos anos eu quis morrer mais cedo. Eu só não sabia que estava querendo morrer mais cedo. Você não tem consciência desse processo? Não, eu achava que eu estava tendo prazer, eu achava que era bonito, eu achava que era... E você conseguiu identificar a raiz do porquê que você queria morrer mais cedo? Não sei se você quer compartilhar isso também, às vezes... Na verdade é o seguinte, né? Naquela época, ainda o cigarro era moda, né? Na época era moda. Depois... tinha, né? Incentivado. Eu peguei, eu sou da época do Malboro ainda, né? E era ligado a cavalo e tudo, então era... Mas eu também, eu peguei a época que teve a lei de parar de fumar, né? Foi bem impactante. Foi muito impactante. Foi muito impactante. Agora, uma pergunta que é assim, se a pessoa fica na dúvida é o seguinte, Glaucio, você se arrepende de ter parado de fumar? Eu me arrependo de ter começado a fumar. Ah lá. Você nunca vai achar alguém que se arrependeu de parar de fumar. Jamais. Eu desafio. Você viu pra alguém que parou. Se tem algum pai e alguma mãe assistindo esse podcast aqui que diga, não deixe o seu filho começar a dar a primeira tragada. Não deixe. Não deixe, porque não querendo passar a responsabilidade para meus pais, mas eu com 12 anos eu não tinha, eu não podia, tinha que ter me enfrentado, entendeu? Não tem... Mas aí, mais uma vez, entra na questão do exemplo, né? Porque você mesma falou ali no começo, eles não tinham autoridade moral para dizer para mim. O meu pai parou de fumar quando eu comecei a fumar. Entendeu? Mas já era tarde demais. E uma coisa que você perguntou pra Glaucia, assim, por o motivo, né, dela, por exemplo... Desafiar. Agora, uma coisa é muito interessante, que a gente tem uma visão também em relação a isso, sobre, por exemplo, o vício em cigarro, né, o tabagismo. O tabagismo é um sintoma. Ele é doença? Sim. O tabagista, ele é uma pessoa doente, né? Mas é um sintoma. A pessoa recorre ao tabagismo por um sintoma. Ela tem alguma coisa ali que ela precisa buscar o cigarro para complementar, entende? Então isso é muito, muito importante a pessoa que é tabagista se perguntar o que é que ela está tentando preencher com o cigarro. O que falta? A partir do momento que você identifica isso, você fala assim, tá, então é isso que falta, eu posso buscar outras maneiras de preencher, e isso às vezes é uma motivação para parar de fumar. Por isso que eu acho que a Conscienciologia me ajudou muito, porque na hora que eu começo a estudar Conscienciologia, entender um pouquinho de autopesquisa, e tive esse aporte dessa pessoa da minha família, naquele momento eu acho que eu já estava na condição de olhar mais para mim, que nunca estava olhando, estava sempre lockstep. Então eu acho que ali houve um cenário favorável para desacoplar. Talvez você já estava fazendo reflexões, mas ali foi aquela... Agora é o momento de... O momento agora. Muitas das mudanças têm esse motivo. Um incentivo ali, né? Muitas mudanças têm exatamente esse momento que é marcante, mas na verdade você já estava decidido a parar de fumar. Não, e eu queria começar... Você estava buscando um motivo. Eu tinha que começar a fazer a TENEPS a partir do ano que vem, porque isso foi 2014, foi 2013 que eu fiz o curso. Foi em 2014 e comecei a TENEPS em 2015. Então, acho que foi em agosto de 2000. Acho que foi em agosto de 2014 que eu parei e eu comecei a TENEPS em abril de 2015.
Até os estágios da mudança de comportamento tem, né, a pré-contemplação, você nem sabe que aquilo é um comportamento que precisa ser mudado. Você tá na fase de contemplação e você falou aqui que tava nessa fase. Já queria, você via que não era legal, que não gostava, que foi cheiro. Então você já tava com muitos motivos para parar de fumar, mas aí precisava vir um que era, você escolheu aquele para ser simbólico. Né? Agora outra coisa que me vem aqui assim também é a da pessoa falar, mas tudo bem, vocês falam que tem que parar de fumar e tal, mas assim, a vida é minha, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Beleza, faz mesmo. Só que assim, um vício nesse nível que gera doença séria e tudo mais, inevitavelmente impacta as outras pessoas que estão próximas. Principalmente criança, porque assim, o que é pior? Um fumante, ele tem o filtro protege. O que está do lado está sem o filtro. Está sem a proteção. Então, o que está do lado está sendo mais afetado do que o que está o fumante. Tem muitas pesquisas que mostram. Então, assim, você está causando um mal para quem está no seu ambiente muito maior do que está causando para você. E até o leite, quando eu falei isso de afetar as pessoas em volta, não foi nem pensando nesse ponto que também é muito grave. Mas assim, a pessoa lá no final tem câncer severo, câncer grave e fica debilitada e precisa de ajuda para fazer tudo. E as pessoas que estão em volta têm que parar de fazer tudo para atender a pessoa que está doente por uma escolha que teoricamente ia afetar só o corpo dela, mas afeta tudo que está em volta. Ele tira liberdade, olha aí, pessoas de volta. Tudo que nós perdemos impacta alguém. E se você não tem muito rede de apoio familiar ou qualquer coisa, isso é mais um motivo para você parar. Porque é quem é que vai estar do teu lado quando você estiver realmente... A gente tem que usar a inteligência. A gente tem que usar a inteligência e a gente tem que ser inteligente. Não tem porquê. Eu tenho autoridade moral para falar isso, realmente, porque eu fui fumante muitos anos e digo para vocês, não é legal. Não é legal e é muito bom sair disso, sabe? Dá para sair e só a gente... Agora, essa confiança, por exemplo, quando você parou de mudar, isso provavelmente, parou de fumar, isso provavelmente te gerou uma confiança no processo de mudança, não gerou? Então, assim, se eu parei de fumar, eu consigo mudar outras coisas. Você acha que você foi uma Gláucia antes de... Sim. Mudei de patamar. Inclusive, eu passei a assumir responsabilidades outras, até inclusive no voluntariado. Eu passei a voluntariar, comecei a fazer TENEPS no outro ano. Então, eu virei professora de Conscienciologia no outro ano. Por isso que eu digo que 2015, para mim, foi o ano da virada. Porque eu parei de fumar em 2014, aí deu aquele tempo lá que eu coloquei como desintoxicação, né? E aí, em 2015, eu fiz toda aquela grade lá de... Tudo que estava no gargalo ali do cigarro ali. Exatamente. Que isso representava. Não tinha como fazer, né? Fumando não tinha como fazer. Não tem como fazer. Então, assim, o hábito de fumar, para você, ele começou a ficar incompatível com a Gláucia que você queria ser. Exatamente. Então, e não tinha como ser. Não tinha como ser. Não dá para sair de uma aula de Conscienciologia sem um cigarro. Não tem como. Não dá para dar uma aula de holossoma, né, de todos os veículos da nossa... Não tem. Então, precisa realmente tomar. E essa reciclagem tem que ser feita. E por isso que eu digo assim, nós temos que nos conhecer. A gente precisa investir na gente, porque o maior investimento... Porque quando a gente se melhora, a gente melhora o outro. Melhora o entorno. É isso que eu acho que tem que ser realmente tá no nosso radar, né? A gente entender que o autoconhecimento e reciclagem, melhoramento pessoal, ele também tem um efeito de reverberação na melhora das pessoas que estão ao nosso redor, né? É aquela história da teia, né? Um melhora o grupo. Glaucia, e uma outra coisa que tá me vindo várias assim, perguntas, né, em relação a esse negócio do fumante. E todo fumante que eu conheço, e todos que eu já vi na minha vida, sempre tem muita gente em volta desse fumante pedindo para ele parar. Que gostam dele. Não é verdade? E gostam dele. Não é assim com todo fumante. Sempre, e aí o fumante vai ter uma escolha, assim, falar, todo mundo me enchendo o saco, deixa eu fazer o que eu quero aqui. Né? Ou será que as pessoas estão querendo o bem dela mesmo? Né? E por que a pessoa tem essa resistência de ver pessoas próximas dela que gostam dela pedindo para ela, né, parar, e ela tem essa resistência? Que comportamento que tem por trás disso, né? Assim, dela falar, assim, todas as pessoas que eu mais amo e que mais me amam estão pedindo para eu parar. Assim, que eu sou suficiente, porque eu tomo as minhas próprias decisões, porque eu...
o fumante não tem liberdade. Porque o fumante está sendo, no mínimo, manipulado por consciências extrafísicas que precisam daquela energia do cigarro. Então, a primeira coisa, o fumante não tem liberdade. Não tem liberdade nem perante o próprio cigarro, né? Não. Então, A pessoa fuma pra desestressar, fuma porque tá feliz, fuma pra é o seguinte, ó, tomar café da manhã. Falou aí, tem muito contexto. Não é um motivo pra ser dependente daquilo, né? o fumante não tem liberdade e diminui a sua inteligência, na medida que se mata aos poucos. Então, não é bom negócio, né? As ações da bolsa caem no fumante. Se fosse uma empresa, derrubava as ações hoje mesmo. Não, e o processo... E sem falar, gente, que vamos combinar que beijar uma pessoa que fuma é bom pra gente ainda. é que nem beijar um cinzeiro. Mas aí que tá. Esse problema do cigarro tá diminuindo com essa nova tecnologia dos novos cigarros eletrônicos, né? E isso é uma coisa que aí tem vários estudos aí médicos falando da problemática desses novos cigarros tecnológicos aí. E parece que um dos motivos que tornava os fumantes envergonhados com o hábito de fumar, isso está perdendo força. Então, a tendência agora é que uma legião de pessoas volte a ter o vício na nicotina. Não, isso já tá acontecendo. Já tá mesmo? Já tá acontecendo, porque assim, a estratégia que né, foi implementada aí pro governo, tá para fazer com que as pessoas parassem de fumar, de fato foi muito efetiva, como você falou. Porque você começa a tirar todo o ambiente daquela que aquela pessoa era acostumada, né? Os vínculos sociais que fazia com que a pessoa, então... O vício no cigarro tem relação com o círculo social. Claro, muita gente começa a fumar justamente porque tá saindo com pessoas que fumam e tal, e eu... Você tira o círculo social, perde o sentido. Muito embora tem muita gente que vá, né, e só frequenta esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a pessoa quer parar de fumar, tinha que fazer, é parar de se expor aos ambientes onde ela realmente tem esse estímulo para fumar, né? As pessoas, os locais onde ela vai. Agora, nesse contexto desses novos cigarros eletrônicos aí que as pessoas estão começando né, essa estratégia da indústria foi realmente muito assediadora, inclusive, né? Então ela pegou justamente o processo e falou, então estamos parando, tá diminuindo os índices, realmente tá mercadológico. Por causa desse fator, desse fator, desse fator. Beleza, se a gente tirar esses componentes, a gente consegue fazer com que a pessoa ande com aquilo o tempo todo. E aí tem uma bateria ali que a pessoa carrega, fica o dia inteiro, não precisa acender alguma coisa, ela tá lá, aquilo tá disponível o tempo todo. Então aquilo é muito mais, potencial de vício ainda maior. Você imagina em ter prisão. Esse cara... Não, imagino, né? As pessoas, quem tá por trás de toda essa indústria, ela vai gerar um saldo negativo com muita gente, né? E no fim das contas, a pessoa que está sujeita a isso, ela não está entendendo que ela está sendo vítima de um sistema que está fazendo ela obrigatoriamente se viciar. E ela não lá se viciar. Sendo manipulada. E aqui é uma questão de discernimento, né? Então, por isso que eu vejo assim, uns jovens ficam, porque eu sou livre, porque eu sou isso. Não, é tão manipulado, meu amigo. Isso não tem escolhe nada. É manipulado pela mídia, é manipulado, você está fazendo o que eles querem. Então, por isso que eu sugiro, assim, faz algumas reflexões, pensa. Pega, assim, claro, aquela história assim, o parapsiquismo, né, que é informação, que é atenção, que é conhecimento. Se elas ouvissem que quem está perto dela na hora que ela acende o cigarro... Não, exatamente. Se a gente entrar nesse assunto, né, realmente, como que o parapsiquismo, inclusive... Qual o nível de parapsiquismo uma pessoa tabagista pode chegar? Ela provavelmente tem um limite aí. Porque há muito bloqueio. Ela tem muito bloqueio, claro, porque... E afinidade só com consciências patológicas. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que até vale a pena a gente aprofundar um pouco mais agora. Essas companhias extrafísicas e quais são as companhias que chegam no ato de fumar, né? Porque a gente, nos episódios anteriores, quem está acompanhando aí tá vendo que a gente já comentou um pouco sobre isso, principalmente daquelas pessoas que morrem e não sabem que morreram. Que elas viram aí andarilhos, pessoas que estão aí pagando, morrem e não têm consciência que morreram. Até a gente falou bastante sobre experiência de quase morte, né, da EQM, falou de como a gente pode usar a experiência fora do corpo, da viagem astral, da projeção lúcida, para a gente diminuir a possibilidade disso acontecer com a gente, quando a gente morrer, né? Para a gente ter essa lucidez, essa consciência de o que acontece depois da morte. Mas, enfim,
a grande maioria das pessoas que estão aqui habitando o planeta Terra morrem e não percebem que morreram. E aí, isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem mais o corpo físico, e aí ela está acostumada com uma rotina, com hábitos, com costumes, com hobbies, com coisas que quando ela perde o corpo físico, ela não tem mais. Então ela tá aí, tá andando, tá vagando, são consciências que estão aí vivendo como se não tivessem morrido, mas elas já não estão mais aqui, elas não têm mais o corpo físico. E aí, de repente, elas estão andando lá do lado de um barzinho, ela tinha visto esse cigarro, mas daqui a pouco ela, opa, peraí, faz muito tempo que eu não tenho essa sensação do que é o cigarro e aqui eu tô me sentindo tão bem. E ela começa a se aproximar do fumante e se sente super bem, aquela explosão da recompensa imediata ali, da sensação. As energias que o fumante emana quando tá no processo de fumar, né? Que é isso que basicamente é por isso que elas ficam perto. Então, assim, ela se sente muito bem porque aquilo é familiar para ela e ela não quer desgrudar daquele fumante porque ela tá sentindo novamente uma sensação do prazer do cigarro que ela já não consegue mais fazer, porque ela não consegue acender um cigarro, ela tá em outra dimensão, ela tá em outra realidade, ela não consegue acender o cigarro. Então aí o que acontece? Ela percebe que tem alguém fumando e que ao estar junto com aquele fumante, ela sente a sensação do fumante. E aí acaba o cigarro do fumante, o que essa consciência vai fazer? Pô, fuma mais um, eu quero sentir mais essa sensação. Eu tenho experiência para contar. E só para fechar o raciocínio aqui. Então, essa consciência que não está aqui, que está em outra dimensão, que está em outra realidade, está grudada naquele fumante. E aí o fumante termina o cigarro e fala, não, agora você tem que acender mais um cigarro. Fica ali no ouvido do fumante, ou seja, é uma outra consciência que não está mais aqui nessa dimensão. Forçado, né? E então ela fica ali, eu quero sentir de novo essa sensação, acende outro cigarro. E daí o fumante vai lá e acende outro cigarro, e outro cigarro. E aí nem é mais a vontade do fumante de acender o cigarro, é a vontade de outra consciência que está influenciando e manipulando ela para acender o cigarro. É somada, né? Então isso é uma coisa que quem nunca parou para pensar nesse tipo de situação, pare para pensar. Por isso que eu te falei que perde liberdade, porque depois que eu fiz 40 manobras, que eu voltei para Niterói, que eu fiz aquele telegrama, e aí eu fui para Niterói, eu chegava em casa e escutava assim, ó, acende um cigarro. Você ouvia isso? Eu ouvia. Eu disse, mas eu não quero fumar, acende o cigarro. Era uma ordem, acende o cigarro, vai acender. Eu não aguentava mais, estava ardendo a minha garganta, e eu não suportava mais o cheiro, eu já não aguentava mais. Aí, eu dormia, quando eu acordava, eu escutava assim, ó, chega. Então, é como se eu voltasse pro corpo, eu tivesse combinado que não ia mais fumar. E aí, durante o dia, eu ouvia, acende um cigarro. Então, eu era mandada. Olha, quando você abriu um pouco o teu parapsiquismo, a tua atenção, esse sexto sentido, você começou a perceber a demanda dessas consciências para que você fumasse, para que elas sentissem essa sensação do cigarro. E eu vi que eu não tinha liberdade nenhuma. E eu que sempre achava que era uma pessoa livre, eu vi que eu não tinha liberdade. E essas consciências te cobram, porque a única forma delas sentirem aquela sensação é você acendendo. Então, isso que você falou ali no começo, quando você começou a falar sobre cigarro, é uma coisa que vale a pena as pessoas refletirem sobre isso, porque quando alguém acende um cigarro, ela não está sozinha. Qual a chance? E a outra de ser coisa... fumante e não ter Não, compreensão. e a outra nenhuma. A outra coisa que a pessoa diz assim, ó, não, eu paro quando eu quero. Sim, tenta então, tem que parar. Segundo, não, mas eu só sendo assim, é só quando de vez em quando. Não. Tem alguém te dando uma ordem. Você não está fumando sozinho. Não está. É porque você pensa, aquela consciência extrafísica ali que tá grudada, fazendo com que você fume, ela não tem muito mais coisa a perder que nem Eu só sei você. aquilo. É. Não, e o que é pior, você está criando uma intervenção com ela, porque ela podia estar indo para a luz, e você está alimentando, é isso que eu acho mais grave. É o vício da pessoa. Você está alimentando o vício dela. Você está dificultando que essa consciência siga o caminho dela, porque ela está presa na vontade de ter a sensação do cigarro. E é o teu vício que tá Ele fazendo. está mantendo aquela consciência. Isso é que é gravíssimo. É isso que tem que pensar. Então, eu acho que a gente chega num ponto aqui nesse debate que a gente já tem vários elementos para pensar, porque assim, às vezes a pessoa só pensa assim, mas câncer eu vou ter mesmo. Não, mas espera aí, olha a quantidade de elementos que a gente está trazendo aqui para refletir, né? E inclusive a gente tem assim relatos de outros sensitivos. E o que acontece? A gente tem vários chakras espalhados pelo corpo, né? Então a gente tem os chakras que são vórtices de energia ou pontos de energia que têm relação com algum comportamento nosso.
E o chakra que, digamos assim, é responsável por essa conexão entre nós e as consciências que estão do outro lado, vamos dizer assim, é o chakra nucal. Então, relatos de sensitivos que quando vem uma pessoa com o hábito de fumar, de verem consciências, espíritos e totalmente plugadas no chakra nucal, no chakra, totalmente plugadas ali, sugando como se fosse um cigarro mesmo. Então, assim, tenta imaginar a cena. Só vira um cigarro ambulante. Tenta imaginar a cena. Tô fumando cigarro, e na nuca dessa pessoa, uma pessoa, tipo, como se fosse chupando o chakra dessa pessoa. E aí eu queria te fazer a pergunta se você já sentiu algo assim, Glaucia, de você fumar um cigarro e aquele cigarro não te dá sensação nenhuma. Muito. Porque o que acontece, o que os sensitivos trazem de informação sobre isso? Quando você fuma um cigarro e não sente a sensação do cigarro, que essa sensação foi completamente transferida para essa consciência que está sugando. Então, no chakra. É impressionante. Então isso é uma coisa que impacta, né? É por isso que eu repito, o fumante não tem liberdade, ele está sendo manipulado e usado, e está abrindo mão da sua inteligência. É fato. Se ninguém pensou nisso, é fato. Então, tem um jeito de mudar isso? Tem, parando de fumar. E, Glaucia, depois que você parou de fumar, então, quais foram justamente, assim, você considera que isso foi uma mudança considerável que impactou, e você pôde começar a fazer terapias a partir disso, e depois de começar a fazer isso, você né, começou a assumir mais voluntariados. Então, assim, a gênese, talvez, de grandes partes das suas reciclagens foi nessa gênese aí do... Olha, eu mudei a minha... Até a minha posição na família mudou, entendeu? Porque eu antes de me escondia por causa do cheiro de cigarro, não queria nem abraçar ninguém, né? Eu passei a ser, vou dizer assim, um exemplo de superação, porque superou um vício. Aí. Entendeu? E daí eu passei a conviver até mais, né? Impacto na autoconfiança. Foi muito bacana. Foi, claro que foi a primeira reciclagem, né? Tem muitas para fazer ainda, mas assim, foi aumentando a minha autoconfiança, E aí outras pessoas foram vendo. E foi a primeira reciclagem, foi dando confiança para as outras, né? Então eu acho assim, ó, não desista de si mesmo. Não desista de si mesmo, porque dá para mudar. E parece que às vezes as pessoas assim chegam num ponto que parece que não sei nem como é que eu vou explicar, isso me ajuda aí a formular isso assim, mas que a pessoa ela é meio que conhecida assim, Glaucia, a fumante, sabe? Tipo, como se aquilo fizesse parte da tua identidade já, e você tira isso, a pessoa não... Como se ela perdesse uma parte da identidade dela mesmo. Não, ela fica sem, como se fosse... vou parar de fumar, é como se estivesse perdendo um braço, uma perna. Não, eu tenho a impressão que o círculo de amizades que eu tinha naquela época é essa Glaucia que eles não conhecem. Sabe? A Glaucia na época eles não... Tem que ser curioso, tá? Você muda não olhar de ver, mas aquela Glaucia. Você muda a identidade. Entendeu? Quando você tá querendo realmente ser alguma outra coisa e aquele hábito, ele tá falando contra aquela sua identidade, você tem uma motivação muito maior pra largar isso, né? E era interessante, realmente, hoje, eu conheço pouquíssimas pessoas que fumam hoje, realmente. Geralmente, eu me lembro dessas pessoas por causa do cigarro. Quando eu falo, quando eu vejo alguma coisa de cigarro, eu me lembro dessas pessoas. Então, olha só o impacto que você está tendo para as pessoas, para, né, o fumante. As pessoas podem lembrar de você quando elas veem alguma coisa de cigarro. Triste, né? Muito ruim isso. Triste, né? Triste, completamente triste. Então, eu acho que nunca é só o hábito de fumar que você... Eu acho que o seu exemplo é maravilhoso porque você mostra que o parar de fumar pode ser o hábito... Abre portas para outras coisas. Exatamente, nunca vai ser só isso. Troca de companhia, inclusive nessa física. Porque hoje, eu sei que hoje eu sou uma mão de obra qualificada. Hoje eu sei que eu posso fazer determinados trabalhos que se eu fumasse eu não poderia fazer. E sabe uma outra coisa assim que... Pensa comigo, né, Glaucia? Você alimentar o vício, o hábito de estar o tempo todo fumando, com um cigarro, assim, aonde que está o teu foco nisso? O teu foco tá no prazer momentâneo toda hora, né? O foco é no prazer. Mas não dá prazer, esse que é o problema. Não dá, chega uma hora que não dá prazer. Esse é o ponto. Você entende que, falando da dopamina, né, que é o principal neurotransmissor,
que está relacionado com buscar essa recompensa, ela é muito liberada antes de você fumar. O próprio hábito de fumar ali, você tem, né, claro, um leve ali momentâneo já gera angústia em si. Para mim, o que dava anal era dar ardência na garganta, dava o sentimento de vergonha, dava uma coisa assim, daquele cheiro que eu não suportava o cheiro, e eu pensava, por que eu acendi esse cigarro? Então, eu já estava naquela coisa assim, Incomodando já. muito, porque nada fazia sentido. Nada fazia sentido. E aí, foi aí que eu entendi. E talvez esse negócio de você não sentir prazer, óbvio, tenha o ponto da dopamina, tenha... E talvez com o tempo o efeito vai fazendo menos efeito com o tempo, mas também tem o fator que a gente comentou aqui, de que uma hora esse hábito ele já nem é para você mais, né? Já é para quem tá do outro lado querendo se alimentar disso. Agora me ajuda aí, Gabriel, se eu vou dizer alguma bobagem. Mas não, isso não é hábito, né? Isso é vício, né? Então, na verdade, vício, ele é um hábito ruim. Né? Porque, assim, quando a gente fala hábito, a gente tá falando de um comportamento que se repete, né? Um comportamento regular no tempo, às vezes acontece de forma automática, mas é um comportamento que tem acontecido no seu cotidiano. Se aquele comportamento tem um potencial prejudicial para você, se aquele comportamento é ruim, você não quer, aquilo é um vício. Né? Ou, às vezes você quer, né? Mas você não consegue parar. Se você não consegue parar também e aquilo tem um potencial prejudicial, aquilo é um vício. Então, o vício nada mais é que um hábito ruim, né? A outra coisa que eu me lembrei aqui, eu tinha uma resistência muito baixa. Caminhava... Imunidade? Resistência cardiovascular. Caminhava sim, eu já pensava. Hoje não, hoje eu vou para... Exatamente, ó, o fumo, além disso, tabagista, a tendência é que o tabagista já é sedentário também. Então ele já agrega um outro, que ele não tem um desenvolvimento de uma capacidade cardiovascular boa ali e tal, né? Então já compromete isso também. Muita gente, inclusive, que começa a se interessar por atividade física, né, e tal, e ainda começa a parar de fumar porque é incompatível. Prejudica muito a pele, os dentes e tudo. Para as mulheres é terrível. Não, realmente, assim. Bom, eu acho até que a gente pode até... que não tem nada de bom, né? Não, assim, ampliou muito a minha visão sobre esse assunto também. Eu sabia que era assim. Pra mim, assim, beleza, né? Pra mim, eu tenho muito claro, assim, que não é pra mim isso, mas a gente trouxe elementos aqui que ampliaram a minha visão, realmente, sobre o assunto. Não é pra ninguém, Léo, não é pra ninguém. Ninguém próximo, ninguém pode deixar. Não deixe o primeiro a tragada. Não pode. Não pode. Criança não pode. Adolescente não pode. Mas tem uma questão na fase de adolescência, assim, que o ato de fumar é até uma coisa meio descolada, assim, né? Quer dizer, quem... Me desculpa, mas é um ato bom. Não, mas eu digo assim, Não, com esse certeza. dentro do meio ali dos tem uma, tipo, assim, é um glamour, assim, entre os jovens, né? Principalmente agora essa questão de pode. Pode, isso aí, sabe? Eu não ouvi o glamour? Não. Mas é que eu digo assim, nem tá sendo o adolescente também que é assim, né? Aquilo, o adolescente ele já não tem né, o cérebro completamente formado. Principalmente aquela parte do cérebro, essa bonitinha que é o córtex pré-frontal, que faz previsões, né? Que consegue prever consequências e tal. Fazer uma simulação e ver se o que você tá fazendo hoje impacta ou não no futuro. Ele já, por natureza, já não tem muito bem desenvolvido. Aí você joga ainda bombas hormonais que libera assim, né, na puberdade ali e tal. Então, ele é completamente não, mas muito mais disfuncional que o adulto. É mais impulsivo, ele é mais inconsequente, então a biologia já é pra isso. Se você coloca esse adolescente num ambiente favorável a isso. A chance de dar ruim é muito... Que aí o adolescente, ele tá ali num momento em que ele quer se provar, né? Que ele quer, assim, se sobressair no grupo. E aí pode até ser interpretado como um ato, assim, de coragem, que a pessoa tá ali desbravando, uma coisa assim. E aí vira um ato glamuroso e que depois a pessoa acaba se viciando e leva um vício pra vida inteira. Imagina, você trouxe aí que começou com 12 anos de idade. Muito como você volta lá nos teus 12 anos de idade, como que você ia conseguir prever que lá na frente é difícil realmente, né? Mas assim, isso vem muito dos pais, né? Por isso que eu digo, os pais que têm responsabilidade, que são os tutores, legalmente até os 18 nem se pode tomar nenhuma medida, né? Os pais precisam ser firmes e dizer não. Só que aí vai ter muita criança que vai escutar esse não do pai e aí que vai gerar a curiosidade de experimentar.
Porque o adolescente... Mas tem que dificultar, porque Claro, duas dias não acesso. Dificulta o acesso, exatamente. tem que dificultar. É isso mesmo, assim, eu tô fazendo um papel aqui, assim, de olhar para as dificuldades e concordo com tudo que você tá falando. Tem que dificultar o acesso. Só que, assim, é um desafio para os pais, né? É desafiador para os pais. Sei que você consegue esse negócio, por exemplo, desse pod, essas coisas, e você vê muito adolescente pegando isso aí, levando pra escola, ninguém nem vê e tal, porque, entendeu? É um negócio mega discreto, digamos assim. Tem gente que pula essas coisas na sala e lá não percebeu. Eu acho que quem tem que educar são os pais. Sim, A escola ensina, os pais têm que educar. sim, com certeza. A escola ela foi que eu muito tenho. bem. Em alguns momentos que os pais estão com medo dos filhos. Ah, tem esse problema. Estão com medo, não pode dizer nada para os filhos. Então, esses dias eu vi alguém comentando que eu estava deixando o filho escolher não sei o quê. Que idade tem o filho? 2 ou 3 anos? Gente, mas não tem cognição para escolher nada. Não pode deixar lá. Não é da responsabilidade da criança. Não, ele tem que escolher. Não pode escolher, não tem idade. Quem tem que definir é pai e mãe. Então, eu acho que deveria ter... Lá na CIP a gente trata muito isso, né? Da questão de ensinar pai e mãe, ser pai e mãe. Tem que falar muito sobre isso. Porque senão realmente vai ter filho. Os pai e a mãe, eles fazem justamente essa função. Você voltando lá aos teus 12 anos de idade, você comentou que o teu, assim, objetivo, vamos dizer assim, era desafiar teus pais. O meu pai. Teu pai. Mas era isso, assim, você queria mostrar... Não, ele era? disse assim pra mim, me disseram que tu tá fumando, é verdade? É. Então, assim, cigarro. Entendi. Não, olha que inteligente. Ele não devia ter feito isso, nem eu, né? Ele disse, é verdade que tá fumando? É, então, assim, cigarro. E aí? Mas e aí? Daí, continuei. Mas aí que tá, os adolescentes, quando eles pegam, eles acham que assim, não entendem muito. Aí eles pegam o negócio e falam assim, não, eu vou fumar só pra ver como é que é. Não, mas é até assim, mas isso foi tanta que eu não gostava, eu estudava no colégio de freira. Eu não gostava de fumar, eu tentei, ardia e eu forcei, entendeu? Você tem um período ali que você não gosta e você se força a aquele período que você não gosta pra poder não... Tem um outro fator que a gente não comentou aqui do vício em cigarro, que é a quantidade de dinheiro que o pessoal gasta com cigarro. E que é dos pais. Não, assim, eu digo... Eu nem sei quanto que é isso. Não, por exemplo, eu tenho amigos que têm o vício ali, o podzinho e tal. Ah, tá, isso aí. Mais de R$ 1.000 por mês. Sério? Pra ter ideia. Eu faço ideia quando tem uma carteira de cigarro, mas essas coisas, esses aí eu sei que são coisas bem caras mesmo. O hospital vai ser caro também. Ah, não, isso nem... Putz... Tá, e assim, muita gente não, ainda mesmo tudo que a gente fala do processo de problema em saúde, as pessoas não se convencem por questão de problema de saúde. Mas, quando você leva para o ponto de vista da sua funcionalidade no dia a dia, pode ter certeza que o cigarro ele deixa você aquém do quanto você poderia render, produzir, mas também se sentir bem. Então, o bem-estar é comprometido, a motivação para fazer coisas que você não... O sono é comprometido, a motivação para você fazer coisas que você precisa, a motivação são comprometidas. Então, se você tira o cigarro, todas as áreas da tua vida melhoram. Então, e eu não tô falando só de cigarro, a gente tá falando do lado de fumar, porque a gente tá falando justamente do condicionamento da dopamina ali a um prazer imediato. Isso para tudo, serve para todos os tipos de vício, só que é o que eu falei no começo ali, o fumar, aquilo que está disponível o tempo todo, quase o mesmo impacto de você estar com o celular ali o tempo todo, mas agora a pessoa fica com o celular e com aquilo, e com comida e tal. Então, tipo assim, hoje a gente é bombardeado com esse estímulo, você quer colocar o pior deles no teu bolso o tempo todo, entendeu? Então, o que já é difícil por natureza hoje em dia do nosso ambiente, se torna pior ainda. Então, você tirar aquilo por si só já melhora todas as áreas da sua vida. Não é eu não vou ter câncer lá na frente, eu não vou ter doença pulmonar lá quando eu for velho. Não, você vai ter um benefício imediato. Então, Doença, outro benefício imediato, por mais que a pessoa não perceba agora, é abrir mão das consciências que estão dadas. Exatamente. Esses problemas geram um alívio muito grande, né? Eu vou te dizer o seguinte, né? Quando a gente abre para a pesquisa da gente, que a gente começa a ver mais coisas, até a gente vai ter que conversar sobre isso depois de sexta-feira,
Gente, como é que a gente consegue ver o que a gente não via? Então, não é porque a gente não vê que não existe. E aí você comentou que você parou de fumar e ficou um tempo assim com essas consciências cobrando, né? Te impondo ali para fumar. Né? E como é que foi isso? Isso foi diminuindo com o tempo gradualmente ou foi alguma coisa específica que parou? Como é que Não, de foi? vez em quando elas tentam. Até hoje. Até hoje. De vez em quando elas tentam. Isso é uma coisa bem comum pro trabalhista. Esse trabalhista ele fala que Eles tentam. fica à vontade, assim, Eu não tenho vontade, é só na extrafísica que elas tentam. elas tentam ainda. Elas tentam botar no meu bolso, sempre escondido dessa pessoa dessa pessoa da minha família que me fez a proposta, né? Então, eu sempre escondido dele. Então, eu também gosto dos pontos que são vivas, né? Os consciências estatísticas. Mas, para mim, esse verbete que eu escrevi, eu apresentei, que é a Scratch Antitabagista, eu falo muito nele sobre posicionamento, porque foi o posicionamento que fez ali ficou bonito. E uma coisa assim que me chamou a atenção na tua fala, e eu acho que é um dos pontos que mais chama atenção, ou que mais um dos principais motivos de alguém se dedicar aos estudos da Conscienciologia tem muito a ver com autopesquisa, autoconhecimento. E aí, beleza, tem gente que não se interessa por isso, tem gente que não quer nem saber, né? Pra que eu vou ficar investindo nisso? Quero viver minha vida, quero sentir prazer, enfim, beleza. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, em algum nível, se interessam por se conhecer melhor, né? Porque é muito benefício que tem você se conhecer melhor. Você vai aprender a lidar melhor com as situações, você vai aprender a se irritar menos, vai aprender a conseguir mais do que você quer, porque você vai ter mais inteligência emocional, vai saber como que você vai reagir nas mais diversas situações. Ou seja, o autoconhecimento tem uma série de benefícios. E aí, o que o Gabriel trouxe, sim, me chamou muito a atenção, que esse é o ponto que, por exemplo, eu fico me imaginando, se eu fosse fumante, o que ia me pegar? Eu acho que o argumento que ia me pegar, que ia fazer eu pensar, foi isso que o Gabriel falou. E por trás do vício e do hábito tem alguma falta, tem algum sofrimento que a pessoa não enxerga, porque isso está a nível inconsciente. E o hábito de fumar é um hábito para preencher esse buraco, para preencher essa ferida. Então, a pessoa ela entra em contato com aquele sofrimento, vou fumar um cigarro, porque daí isso vai aliviar meu sofrimento. Então, eu fico imaginando, se eu tivesse um vício em cigarro, eu acho que o que ia me pegar, assim, de verdade, onde eu ia falar, cara, eu acho que eu vou ter que olhar para isso com mais calma, é pensar que o hábito, o vício, está escondendo alguma coisa que eu não estou vendo. Eu quero descobrir o que é esse negócio. Sabe o que é o bacana dessa fala? É que a gente descobriu o buraco, porque do buraco a gente não vai tapar. O que a gente precisa saber é como conviver com o buraco, para não precisar ficar buscando tapar o buraco. Seja com cigarro, seja com doce, seja com álcool, seja com qualquer outra coisa. Ou um relacionamento tóxico. Então a gente precisa aprender. A gente tá falando de cigarro aqui, mas isso se estende a muitos assuntos, né? Qualquer coisa. Então a gente precisa identificar o buraco, verificar esse buraco e aprender a conviver com o buraco e lidar com este buraco, para que não precise tomar atitudes para suprir um buraco que não vai suprir. Então isso é uma coisa. Agora, voltando à questão da Conscienciologia, que eu sou muito grata às ferramentas da Conscienciologia, que eu acho muito bacana. O que me ajudou muito na Conscienciologia foi o seguinte: eu já tive mãe, pai, três pessoas na minha família. Desde que eu comecei. 3 perdas, três pessoas próximas. Pessoas que morreram. Então, foi meu pai, em 2013, a minha mãe, em 2000 agora faz 3 anos, e o meu irmão ano passado. Por causa da Conscienciologia, eu consegui melhorar em cada morte deles, eu me senti melhor, eu ajudei. Mais bem preparado. Mais bem preparada. Então, assim, só por isso eu já sou grata à Conscienciologia. Só a gente ficar bem com as perdas, porque ninguém perde ninguém, né? Mas as pessoas morrem. Olha aí. As pessoas morrem, descartam o corpo, mas só isso, só a gente ficar bem, entender e seguir, e poder ajudar aquela consciência, só isso a Conscienciologia já... Tem muita gente que quando passa por uma perda, acaba a vida da pessoa. Fuma 3 carteiras de cigarro, começa a fumar, entendeu? Tem gente que quando o pai morre, ou a mãe morre, da vida. Tipo de vício, né? Sim, tem gente que pode ter 60 anos. Eu conheço pessoas que a mãe morreu com 90 e a pessoa se destruturou. Gente. É um ciclo, né, da vida ali. E realmente, né, as pessoas se colocam às vezes em um buraco, por exemplo, acontece alguma coisa ali na vida delas.
se elas tivessem, né, essa noção de que as coisas elas acontecem, você tem que aprender a lidar com aquilo de alguma forma, elas sofreriam, claro, com a perda, mas elas voltariam muito normal pro eixo muito mais rápido. O problema é que elas, por não terem consciência de que isso faz parte, elas têm aquela perda e elas tomam comportamentos que jogam ela para um buraco e aí é um encadeamento de coisa que se ela tivesse só voltado, assim, tipo, sofrido, mas voltado. Sabe por quê? Porque esta pessoa está pensando só nela. Está pensando na falta que a outra está fazendo para ela e não no caminho que aquela consciência vai seguir. Sim. Certeza. É isso que eu digo, falta conhecimento. Por isso que a consciência hoje é uma coisa bacana. E é uma ferramenta bacana. Porque nos ajuda a, primeiro, sair da gente, né? É aquela questão do epicentrismo, né? A gente monta o campo para o outro para ajudar o outro. A gente sai da gente para ajudar o outro. Então, pensa o seguinte. Na morte do meu pai, eu ajudei menos. Na da minha mãe, eu já ajudei mais. A do meu irmão, eu ajudei muito mais. O que você diz por ajudar? Como que você ajudou? O que você entende? Menos emocionalismo, mais esterilização de energias, mais encaminhamento da consciência, sabe? Entender que a pessoa, quando ela morre, ela continua o caminho dela e ela precisa de apoio nessa passagem, né? Ela precisa de apoio nessa passagem, né? Ela precisa de energia, de harmonia, ela precisa de lucidez, ela precisa de discernimento, que a gente ajude ela com as nossas energias. Não prejudique. E não prejudique. Porque quando a gente fica sofrendo pela partida da pessoa, é só imaginar como se a pessoa estivesse num outro lugar e com, assim, o coração partido, porque, pô, mas eu não posso deixar a Glaucia lá porque ela tá sofrendo. Como se a gente colocasse Você tá deixando a pessoa... ferro no pé dela. Ela não consegue seguir em frente porque a tua emoção exagerada não permite com que ela siga o caminho dela, né? Então, a gente olhar é como se fosse levar a pessoa no aeroporto e dizer, boa viagem, meu querido. Boa viagem, aproveita, a gente se encontra. Agora, se lá no aeroporto faz um escândalo, esperneia, Ai, não vai. a pessoa vai com o coração apertado embora, né? Não, Deixei o plano. até desiste da viagem, né? É. Então, o que eu digo assim, ó, a gente ter a consciência de que a gente pode fazer melhor para outra pessoa, né, para outra consciência, eu acho que isso é um dever evolutivo nosso, a gente aprender isso. Isso que eu digo da autopesquisa, a gente se conhecer para a gente virar uma mão de obra qualificada para ajudar o outro. E até voltando um pouco na questão ali do vício que o Gabriel falou assim, quando a pessoa para de fumar, ela tem vários benefícios imediatos relacionados à saúde. Então o sono melhora, a disposição melhora, ela tem mais disposição para não ser sedentária, para começar uma atividade física, e melhora a pele, e melhora uma série de coisas físicas assim que melhoram, né? Mas se a gente parte do princípio que para deixar o vício, a pessoa tem que olhar para dentro dela e olhar o que é esse buraco e encontrar uma forma mais saudável de preencher esse buraco ou aprender a conviver com esse buraco, pensa no que isso, do ponto de vista psicológico e mental, o que isso não gera impacto na vida da pessoa também, dela aprender, ela perceber que o vício está relacionado com algum sofrimento do passado, ela faz as pazes com esse passado e é um pouco disso que aconteceu na tua vida, né, Gil? A quantidade de coisa que se abriu na tua vida depois que você vê... Mas assim, não é por causa do cigarro. É muito maior do que isso. Muito maior. O cigarro, ele era o símbolo do sofrimento. Né? O cigarro, ele estava evidenciando o sofrimento que tinha. Então, na medida que a gente vai trabalhando e vai curando, e teve terapia, né? Agora, por isso que eu digo assim, ó, fazer 40 manobras, que é um lava-jato, vale a pena, né? Já começar ali 13 dias, você ajuda ali. Qual que seja, hoje mas existem várias estratégias. A pessoa que quer parar de fumar, existem várias estratégias, existe gente capacitada aí pra ajudar. Ela tem que procurar ajuda realmente. Verdade. Agora, trabalhar energia... Com certeza. Dá 3 dias ali, ó, suando. Mas eu acho que assim, tudo bem, dá pra trabalhar energia, dá pra fazer isso pelos outros ali, né, que foi o teu caso, tudo, mas no final das contas, eu acho que o que vale a pena uma pessoa parar pra pensar mesmo, assim, com seriedade, é isso, né, de falar, pô, peraí, deixa eu entender quem eu sou, deixa eu entender o porquê que esse vício se instalou, deixa eu entender que sofrimento que tem por trás disso, pô,
pensa na quantidade de coisas que não pode desbloquear na tua vida se você consegue olhar para isso com seriedade, né? Fazer, deixa eu procurar ajuda aqui, deixa eu entender, fazer uma terapia, ir mais a fundo nos meus traumas de infância, que problemas que eu tive lá com meu pai, com a minha mãe na minha infância, que me trouxeram sofrimento, e como que isso acabou desencadeando um vício, né? Então, olha o quão profundo é isso da pessoa fazer uma... Se libertar desse passado, né? Se libertar, porque no fundo a gente fica preso, né? Essas mágoas, essas raivas, essas coisas. Se libertar desse passado e ter uma vida feliz, porque a gente veio para cá para ser feliz. A gente não veio para cá para ficar preso a isso. E a pessoa acha que o vício ali no cigarro tá deixando ela mais feliz, mas na verdade ela só vai... Eu vi muito nos filmes, né? Quando a pessoa se deprime, ela vai lá, fica dentro de casa sozinha, fumando, bebendo. Ela fica lá um tempo, né? Depois que a pessoa reage, sai. Mas primeiro ela entra naquela coisa e fica sozinha, se destruindo. Gente, pra que isso? Isso é um sofrimento imenso e a pessoa está se detonando e o que é pior? Prejudicando os que estão em volta. Físicos e Físico e assim, quer dizer, todo mundo perde. Esse que é o pior. Todo mundo o único que ganha é o produtor de cigarro. que também está perdendo. Ganha agora, né? Mas depois Realmente o cara ganha dinheiro, mas ele ganha um karma gigantesco. Ele vai descendo, ele vai, quando ele morrer, não vai levar dinheiro. Imagina, o cara tá trabalhando, empreendendo, ganhando dinheiro às custas dos vícios. Realmente. Olha a cara. Talvez esse, na verdade, é o que menos ganha. É o que mais está perdendo. É o que mais ganha momentaneamente, mas é o que mais vai se ferrar. Todo lucro anticosmoético é prejuízo. Não, imagina o que vai... Eu não quero nem imaginar as situações de danificar. Nada. Comprometimento. Imagina. Glaucia, mensagem final aí para turma dos fumantes. Gente, inteligência, né? Inteligência evolutiva. Vamos embora, a gente tem... Tá na mão da gente. Só a gente pode fazer. E é uma decisão pessoal intransferível. E vale a pena. Eu digo para vocês que vale a pena. Acho que a gente trouxe uma lista bacana, né? De benefícios aí para quem... As pessoas vão vontade de ouvir esse podcast aqui, mano. Pode ser que não gostem num primeiro momento, que pega na ferida, mas eu acho que se parar para pensar com carinho aí, daí vai fazer muito sentido, né? Alguma mensagem final aí, Gabriel? Não, acho que é isso. O que você falou é muito importante, realmente. É intransferível. Está na própria pessoa. O primeiro fator realmente para a pessoa querer mudar é justamente reconhecer que aquilo é a responsabilidade dela mesmo e que se ela não fizer aquilo por ela, ninguém vai fazer. Inclusive o que o teu sobrinho fez com você foi uma coisa que aparentemente foi uma coisa externa, mas não, ele jogou a decisão pra você, né? Você quer continuar fumando, eu não vou te visitar. Não, só de parar eu vou... E você poderia ter decidido, falar, então não venho me visitar. Você poderia ter decidido isso, mas a decisão foi tua de parar porque você priorizou as tuas relações de afeto em detrimento do teu vício. Então, acho que isso é uma mensagem muito legal, Glaucia. A gente agradece muito aí a tua presença. Eu acho que foi um relato